Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Para a aula de hoje eu separei mais um conteúdo relacionado a solos moles. Nós vimos toda a parte teórica e fundamentação na aula anterior e agora nós veremos um exercício aplicado, uma forma de estabilização de solo mole por meio de bermas. Bom, então o nosso exercício aqui ele pede que nós calculamos as bermas de equilíbrio, né, para manter essa estrutura aqui tudo estabilizada. Então, vamos ao enunciado. Foi solicitada a construção de um aterro em uma camada de solo mole que se inicia no encontro de uma ponte e tem extensão aproximada de 300 metros. Este trecho foi licitado com um lote específico de licitação, em que adotou-se como referência a cabeceira da ponte, sendo lá a estaca zero. Foram realizados diversos ensaios para se obter principalmente a espessura média da camada do solo mole e a resistência da mesma. Na estaca 1, a camada tem espessura média de 67 metros, e na estaca 2, a espessura média da camada é de 13,35 metros, e na estaca 12, a espessura média da camada é de 5 metros. A coesão média obtida é 18 kPa para o solo, que é semelhante a toda a extensão. O aterro deve atingir a altura útil de 5 metros em todo o trecho e o órgão regulamentador indica que o talude tem inclinação de 2:1, altura pela parte vertical. O material disponível para execução do aterro possui peso de 20 kN por metro cúbico. Para as bermas, pode-se optar por utilizar o mesmo material do aterro ou material proveniente da remoção do subleito de outro lote da obra, que tem peso de 17 kN por metro cúbico. Então, pediu-se que a gente fizesse o cálculo da berma de equilíbrio, né, todo esse texto aqui, para no final ele dar esse desenho aqui ilustrativo em relação à carga, em relação à berma, em relação à cunha de ruptura que a gente vai ter. Isso aqui eu passei para vocês na parte teórica, que é em relação a cálculo, né, algumas fundamentações que a gente vai utilizar para calcular a carga e a altura que a gente vai ter nessa berma de equilíbrio. Mais um pouquinho de cálculo. A gente vai calcular então as alturas provenientes das bermas que a gente vai ter para cada solo e cada estaca que foi dimensionada aqui. Bom, ele mesmo falou que o solo basicamente o mesmo em toda a sua etapa, né? Todo o seu corrimento que você tem de toda a parte estaqueada. E para isso, eu separei aqui do enunciado tudo que ele está trazendo para a gente em relação à estaca 1. Então ele colocou que a espessura é de 67 metros, para a estaca 8 tem 13,35, para a estaca 3 a gente tem 5 metros. A coesão do solo, né, esse Czinho aqui, é igual a 18 kN por metro quadrado. A altura do aterro é igual a 5 metros, a inclinação é 2:1, o peso do material é 20 kN por metro cúbico, o peso específico da berma é 17 kN por metro cúbico. O fator de segurança, esse fator aqui foi adotado, tá? Mas geralmente ele é 1,5 mesmo. E a gente vai começar no passo 1 já. Aqui já começa a parte do exercício em si mesmo, o desenvolvimento dele. A gente vai obter as informações e dados para o cálculo, né? O que a gente quer saber, na verdade, no final é a altura da berma e a extensão dela. Como a altura do aterro é de 5 metros, a inclinação do talude é de 2:1, então a gente vai ter de 10 metros como sendo o comprimento que a gente vai ter dessa berma, né? Então seria o B1 já. Esse B1 aqui é o que? Essa altura aqui, esse comprimento que a gente está tendo aqui no aterro. Então o comprimento dele vai ser dado em função da altura do aterro pela inclinação. 5 vezes 2 é igual a 10. Então a gente já tem o comprimento B1. A tensão admissível, ela varia conforme o C sobre o Fs. O C é aquela coesão que a gente tem no solo, né? O peso relacionado ao solo que ele deu aqui no enunciado do exercício, né? Que é igual a 18. Ele deu aqui no exercício. É importante a gente ter esses dados aqui anotados para que a gente possa fornecer o nosso exercício e achar os valores corretamente. Então a coesão média obtida é 18 kPa. E o solo é o mesmo em toda a sua extensão, né, conforme ele falou. Então basta dividir esse valor pelo fator de segurança, que nós adotamos como sendo 1,5. O valor da tensão admissível é igual a 12 kN por metro quadrado. Essa é a tensão admissível que é fornecida no aterro. Vamos determinar agora as cargas P1 e P2, que são relacionadas à carga de aterro e a carga na berma que a gente vai ter atuando no nosso problema. O P1 é dado pelo peso do solo, né, que nós temos
peso do material, perdão, é o solo mesmo 20 pela altura, que é igual a 5, né? A altura do que? Do aterro. Então o material que está sendo utilizado no aterro tem esse peso específico aqui de 20 vezes a altura dele é igual a 5 kN por metro quadrado. O peso 2 é em função do peso 1 menos 5,5 vezes a tensão admissível calculada anteriormente. Esse peso aqui ele vai ser o peso que vai estar atuando aqui no caso da berma. Calculando o peso da berma que vai estar atuando, vai ser igual a 34 kN por metro quadrado. É importante entender que o peso da berma tem que ser menor que 5,5 vezes a tensão admissível do solo. Estaca 4, a gente vai começar calculando estaca por estaca agora. A gente vai avaliar o comprimento e a altura para cada estaca. Bom, agora a gente vai utilizar bastante a questão dos ábacos. Cada casa a gente vai ter um ábaco específico de dimensionamento para a gente conseguir encontrar o comprimento que a gente vai ter de cada berma. Lembrando que nós já temos um valor que é o B1, né, que é o comprimento do aterro aqui que nós temos. Tá ele aqui. Agora nós temos que encontrar para cada berma que é relacionado a cada a cada estaca. Então cada estaca a gente vai ter uma berma de equilíbrio. Para a primeira estaca a gente vai fazer uma relação de B1 sobre D. O que é esse D aqui? Esse D aqui ele foi dado para a gente como sendo a espessura da camada do solo mole. Ele está como D, mas no gráfico a gente vai encontrar como sendo H. Então 10 sobre 67 é igual a 0,15. O 10 que nós tínhamos encontrado é o B1. O que é o B1 que nós tínhamos calculado mesmo? Bem aqui, ó, é o comprimento que nós temos do nosso aterro aqui. Calculando isso, nós chegamos que 10 sobre 67 é igual a 0,15. A relação P1 sobre P2, que é do peso 1 do aterro sobre peso 2 da berma, vai ser sempre aproximadamente igual a 3. 100 sobre 34 vai dar igual a 2,9. A gente arredonda para 3 para facilitar o cálculo. A gente vai entrar com esses dois valores, B1 sobre D, P1 sobre P2, que deu 0,15 por 0,3 para a gente encontrar em que caso a gente vai chegar. A gente vai pegar e vai avaliar então que deu aqui nós temos a tensão admissível sobre P1, que deu 0,12, 12 sobre P1, que é 100, né? Vai dar 0,12. Entrando no gráfico, a gente vai avaliar o que exatamente? A gente sempre vai avaliar primeiro essa tensão admissível pelo P1. O nosso deu 0,12. Nós temos três casos: caso 1, caso 2, caso 3. Bom, onde é que a gente encontra o 0,12? Olhando aqui para esse ábaco aqui no caso 2, ele está nos dizendo qual caso a gente vai utilizar. Cada caso é relacionado ao índice que é basicamente a largura do aterro pela espessura da argila, B1 sobre D. O nosso primeiro estaca deu 0,15. Onde é que o 0,15 entra? Largura do aterro sobre espessura, né? B1 sobre D. Deu 0,15. O nosso 0,15 ele entra bem aqui, ó, no caso 3. Só colocar aqui no gráfico, ó, ele deu menos que 0,5 e maior que 0. Então aqui está o 0,15 por volta disso aqui, que vai dar 0,25, vai estar por aqui. Então ele está pedindo para a gente usar o caso 3. O caso 3 é esse aqui. Então a gente vai vir aqui e vai jogar o 0,15. 0,15, certo? Onde é que vai bater? É o 0,15 que deu o valor, né? Deu 0,15. Bom, a gente não vai usar o 0,15 agora. Aqui ele está dizendo para a gente usar a resistência de cisalhamento admissível pela carga do aterro. Então é 0,12. Esse valor aqui do 0,15 é só para a gente encontrar onde é que caiu, que caso que caiu, né? A gente vai olhar sempre no caso 2, determinar qual caso caiu com base na função P1 sobre D. Pro caso então, caiu no caso 3. 0,15 está por aqui, vai para o caso 3. Caso 3, para a gente achar o caso 3, a gente vai precisar de outra coisa, que é a resistência de cisalhamento admissível pela carga do aterro, que a gente calculou aqui anteriormente, que deu igual a 0,12. 0,12 por P1 sobre P2. O nosso P1 sobre P2 deu 3, então deu essa linha tracejada aqui. Então 0,12 por 3 vai nos dar então que a largura da berma pela largura do aterro é igual a B2 sobre B1. No nosso caso vai ser igual a 3. Entenderam? Se não é só avaliar aqui, ó, P1 sobre P2 deu 3 aproximadamente, a gente já vai arredondar para 3. Tensão admissível sobre P1 deu 0,12. Batendo aqui no gráfico, ponto 12 por 3, né? Aqui nessa linha tracejada a gente encontra aqui B2 sobre B1 é 3 também. Então,
caiu no caso 3, deu 3. Agora vem a questão um pouquinho conflitante, que é que a gente vai fazer uma avaliação aqui. Para a gente achar o B2, a gente achou a relação B2 sobre B1 naquele gráfico aqui. B2 sobre B1. A gente sabe que B1 é 10, que a gente tinha calculado anteriormente. Cadê o 10 aqui? Aqui, ó, B1 é 10. B2 sobre B1, então vai ser 3 vezes 10 é igual a 30 metros. Essa aqui é o que? Calculamos B2. B2 nada mais é que a largura da berma de equilíbrio que a gente vai utilizar para estaca, para essa estaca 1 aqui. Então a gente vai ter 30 metros de comprimento para a estaca 1. A largura do aterro deu 10. 10 berma aqui. Então a gente vai ter 30 por 10. Vai funcionar bem assim. Então, agora para estaca, para outras estacas, vamos para a estaca 8. São 3 estacas: estaca 1, estaca 8 e a outra estaca que é a estaca 13. Vai funcionar sempre da mesma forma. A gente vai pegar B1 e vai checar com D, que é B1 é o comprimento que a gente tem da do nosso aterro, e D é a profundidade que ele deu para cada material, para cada estaca. O nosso D agora é 3,35 para a estaca 8. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui 0,75. P1 e P2 vai ser sempre o mesmo valor, 3. A tensão admissível, que a gente tinha calculado anteriormente, por P1 também vai ser a mesma coisa, 0,12 nos nossos 3 casos que nós temos de cálculo. Então vamos lá. Avaliando aqui em que caso que nós vamos chegar, deu 0,75 a relação B1 sobre D, 0,75, tá exatamente aqui assim, né? Então a gente vai chegar em qual? A gente vai chegar no caso para essa estaca 8 aqui como sendo o caso 2. Por que a gente vai chegar no caso 2? Porque 0,75 vai dar algum valor próximo aqui, e na hora que a gente jogar aqui para a gente encontrar P1 sobre P2, ele vai dar bem aqui em cima em relação ao caso 2. O caso 3 é sempre que está abaixo daqui dessas linhas aqui, então vai dar 0,75 por o valor que nós calculamos do nosso P1 sobre P2 é igual a 3. Jogando aqui nós vamos chegar aqui, a largura da berma pela largura do aterro, P2 sobre B1 é igual a 2,5. Mais uma vez, B1 é igual a 10, que nós tínhamos calculado, que é o comprimento do aterro. 2,5 vezes 10 é igual a 25 metros. Então essa aqui é a largura da berma para a estaca 8. Lembrando que nós só estamos encontrando aqui o comprimento, a altura vem depois. Para a estaca 3, mais uma vez, B1 sobre D. B1 é 10, nosso D, que é a profundidade que nós tínhamos encontrado aqui, ó, da camada, é igual a 5 da estaca 13. 10 sobre 5 é igual a 2. Vamos voltar aqui para o ábaco. Me deu 2, né? Puxa vida. E onde é que está o 2? Bom, o 2 está bem para cá, então ele caiu em qual caso? Ele caiu no caso 1. Podem perceber aqui, P1 sobre P2 é a mesma coisa, tensão admissível sobre P1 é a mesma coisa, então 3 0,12. Isso aqui vai ser a mesma coisa para todos os exercícios, para as 3 estacas, perdão. Então, a gente caiu no caso 1. Como é que a gente vai avaliar isso na caso 1? No caso 1, que é esse caso aqui, nós vamos utilizar o 0,12, que é a tensão admissível sobre P1, que nós calculamos, que vai dar bem aqui assim, um pouquinho para cá do meio. O meio aqui vai dar 0,112. Vai dar um pouquinho mais ou menos aqui, 0,12. P1 sobre P2 é igual a 3. Chocando aqui com o nosso gráfico, o que nós vamos chegar então? Nós vamos chegar... qual que é o 3? Ah não, vai ser com esse aqui em cima. Esse P1 sobre P2 aqui é para outro valor aqui, que a gente não vai utilizar agora, que é X sobre B2, né? Para P1 sobre P2 entre 2, 3, 6 e 10. É esse valor aqui, ó. É que a gente está avaliando B2 sobre D, né? A gente quer encontrar B2 sobre D aqui. Então é 0,12 por P1 sobre P2, que é igual a 3. Vai ser sempre esse ábaco aqui de cima. Então deu igual a... Nosso P1 sobre P2 é 3, então vai dar 2,5 de novo. A gente encontrou então como sendo 2,5 B2 sobre D. Mais uma vez, 0,12 da tensão admissível sobre P1 sobre aqui P1 sobre P2 deu 3. Vai dar aproximadamente aqui 2,5 nesse encontro aqui, ó.
do P1 sobre P2, né? 3 com 0,12 por aqui, vai dar 2,5. Não tem problema fazer um arredondamento assim, chegar bem pertinho e tal. Então, pro caso 3, 2,5. Aqui vai funcionar um pouco diferente para esse caso, porque a berma 2 calculada, quando ela cai no caso 1, nós temos que fazer 2,5 vezes D. D o que? D é a profundidade que nós encontramos na nossa camada, que nada mais é do que 5 da estaca 13. Então 2,5 vezes 5 deu que a largura da nossa berma é igual a 12,5 metros. Finalmente, vamos determinar a altura da berma, que vai ser constante para os três materiais. Com isso nós vamos utilizar o P2, né? O P1 é do aterro, P2 é igual a 34 kN por metro quadrado. Basta que nós façamos esse valor aqui, o gama vezes H, que nós já tínhamos calculado anteriormente. Agora, para calcular o H, a gente só vai separar aqui P sobre gama do material. O P é calculado, que é o P2 é 34, dividido pelo gama do material, que é 17, que ele deu no enunciado do exercício. Aqui, ó, 17. O peso específico do material que vai ser utilizado na berma. Então a altura vai ser igual a 2 metros para a berma. Eu fiz aqui para estaca 1 apenas, que nós calculamos na estaca 1 a altura. Então a gente calculamos agora que é igual a 2, certo? Que é o valor da estaca da berma. O valor do comprimento, lembram que é igual a 30. O aterro, o valor do comprimento deu 10, o peso P1 é igual a 100, o da berma é igual a 34. E aqui pro lado direito repete a mesma coisa, né? E era isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até agora e até